Olha, nos últimos 8 anos, o senador Elmano Ferrer esteve lá no Senado Federal, na eleição de 2014, né, senador? Está aqui, está com a gente aqui o senador Elmano Ferrer. Boa tarde, senador, seja bem-vindo. Boa tarde, que tenha um bom retorno. Sentimos sua ausência aqui no programa, bem substituído pelo Tiago. Grande Tiago Melo, né? E a novidade é a Paula, né? Paula Sampaio. Olha só, a audiência qualificada, viu, do senador aqui no programa. Muito bem, senador. E nós agradecemos também a sua presença aqui conosco nesse dia 30 de janeiro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Senador, o senhor desses últimos 8 anos teve a experiência, eu diria, né, que é sempre uma honra, né, você representar o seu estado no Senado Federal. E agora esses 8 anos estão chegando ao final. Como é que foi para o senhor passar esse período em Brasília, ter esse contato com o centro do poder, falando a respeito dos problemas e das questões do estado do Piauí? Bom, primeiro eu queria ressaltar, estou lá em decorrência do povo do Piauí. Naquela eleição de 2014, na qual nós fomos vitoriosos, né? E aí a responsabilidade minha durante esses 8 anos passados foi de trabalhar pelo estado do Piauí, para os municípios, principalmente aqui para Teresina, onde eu tive a oportunidade de servi-la, não é, como prefeito, e passei quase 3 anos. Então, foi uma experiência fantástica, muito boa. Tivemos problemas na natureza institucional, mas o resultado, creio que foi positivo. Inclusive, tem uma publicação aqui, né, que conta um pouco dessa caminhada, dessa trajetória do senador Elmano Ferrer. História, Trabalho e Realização. É essa publicação aqui que está disponível para aquelas pessoas que cobram, tantas pessoas costumam cobrar dos políticos, olha, prestação de contas, o que você fez, que tipo de realização, que tipo de diálogo o senhor fez. O senhor acha que isso responde às questões do eleitor? Creio que sim, porque eu, terminando o mandato, tenho que é uma prestação de contas, um trabalho que eu também tributo à minha equipe, a equipe de natureza técnica, tanto de Brasília quanto de Teresina. Isso aí é fruto da nossa trajetória desde quando eu aqui cheguei como técnico da Sudene, há 57 anos completa agora no mês de abril. E também retroage um pouco a nossa história, desde que eu saí de minha pequena cidade no interior do Ceará, aos 12 anos de idade, para estudar no internato do Colégio Diocesano de Crato. Aí Fortaleza, Recife e o Piauí, onde eu vim passar 1 ano e estou há 57 anos. Estudou no Crato, é isso? Estudei em Crato, Ceará, interno, aos 12 anos, Crato, perto de Juazeiro. Juazeiro, Exu. Exu também, Araripina, quer dizer... Bom, e aqui Crato é um polo de educação, de cultura. É verdade. Né? Quer dizer, e é uma meca cultural que podemos considerar. Lá, né, também. Tem faculdades, próximo a Juazeiro, em Barbalha, tem Universidade do Cariri, a URCA, Universidade Regional do Cariri. Esse trabalho é cheio de fotografias interessantes, né, da história do senador Elmano Ferrer. Aqui está o jovem Elmano Ferrer. Jovem, 23 anos, deu colegial em agronomia lá na Universidade Federal do Ceará. 23 anos? Aos 23 anos de idade. Aqui, ó. Depois, com menos de 30 anos, eu estava concluindo Direito aqui na Universidade Federal. E tem uma foto aqui do Piauí. Que aqui me lembrou Charles Bronson, rapaz. Aqui ao lado do carro. Aqui, olha só o estilo do senador Elmano. Isso aí é na Serra da Capivara. Serra da Capivara. Serra da Capivara. O senhor viajou aí para a Serra da Capivara. Tá Fusquinha, na Sudene. Muito bem. Bom, senador, o senhor, qual foi a dificuldade de adaptação? Porque o senhor saiu da gestão municipal e logo depois, tempos depois, se elegeu senador. A diferença entre ser um gestor do executivo e um parlamentar? Houve tempo para adaptação, para se acostumar com essa ideia? Grande. Eu primeiro sou servidor público desde os 18 anos de idade, né? Público do Estado do Ceará e logo 4 anos depois lá na área federal, da Sudene. Então sou, por vocação, servidor público, pago pela sociedade para servi-la, sem jamais ter me servido da própria sociedade. Ou seja, minha vocação para o trabalho. Então, aliás, entrei em política depois de aposentado na Sudene, ou seja, no governo federal. Mas, para mim, foi uma surpresa. Eu me vim me filiar a partido político no Brasil,
em 99, quando me filiei aqui ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O PTB foi seu primeiro partido? Foi meu primeiro partido. Aliás, antes de 64, eu me filiei ao PSD, Partido Social Democrático, que à época fazia rivalidade com a União Democrática Nacional, a UDN. Mas o partido mesmo que eu me filiei para militar foi realmente em 99 o Partido Trabalhista Brasileiro. Depois mudei para o partido, o MDB, o Demos e agora estou no Progressista. Senador, o senhor deixa o Senado nessa próxima legislatura, mas eu lhe pergunto sobre o futuro. O que o senhor pensa para o futuro de Eumano Ferreira? Temos as eleições aí em 2024. O senhor pensa na aposentadoria ou Eumano estará aí nesse rol de nomes cotados? Eu me aposentei no Serviço Público Federal há mais de 20 anos. Não parei, eu gosto de trabalhar, eu me realizo, eu defendo um programa de envelhecimento ativo trabalhando. Né? Quer dizer, pessoas que acham que isso é muito importante. E o futuro, a realidade é essa, o futuro a gente diz sempre, a Deus pertence. E na política, a gente tem, né, não existe candidato de si próprio. Né? Isso é o povo. Então, eu me considero, me chamam de velhinho, e eu me sinto muito feliz, velhinho trabalhador. Isso é tão importante para mim, e eu sempre gostei de trabalhar. Mas, não resta dúvida, na atividade executiva, que foi a minha vida toda. Quando eu aqui cheguei, me lembro do nosso trabalho na época da Sudene, em que era um órgão de desenvolvimento regional, enfim. Agora, o futuro, a Deus pertence, e na política é o povo que decide. O povo é que nos coloca lá, tira de lá. Por exemplo, perdi uma eleição agora para deputado federal. Mas eu encarei com muita naturalidade, isso que entra numa eleição para ganhar ou perder, não é? E gostaria de continuar trabalhando, como eu também, Paulo, eu estou... O velhinho, né? O velhinho está disponível, o velhinho quer trabalhar. Então você não quer tem produzir para cargos públicos. Agora o povo, o velhinho está à disposição para trabalhar. Inclusive no executivo. No executivo, no legislativo, ou seja, agora, ele perguntou se a diferença foi você no trabalho do parlamentar, no parlamento, falar leis, etc. E o executivo realizar, que eu gosto. Tanto é que eu estive aqui, como prefeito de Teresina, foi 2 anos e 9 meses, eu fiz um choque de gestão. Trabalhei de manhã, tarde e noite. Eu não fui prefeito, na acepção da palavra. Eu fui um cuidador de gente, cuidador de pessoas. E fui, ao mesmo tempo, um mestre de obras. Quer dizer, foi uma passagem que me gratificou muito, trabalhei muito, sempre em sintonia com as aspirações da coletividade, os desafios, que é o que tem que ser feito. Nós temos que pensar no Brasil, tem uma preocupação muito grande, porque nós somos um país riquíssimo, mas um país desigual. Muitos pobres, muitas pessoas aí que precisam trabalhar. Eu tenho uma preocupação muito grande, os egressos, pessoas que deixam as universidades e públicas e as privadas e não se inserem no mercado de trabalho. Este é o grande desafio. O desemprego tecnológico, cada vez que se avança na tecnologia, você desemprega muita gente. Qual a saída? Então, eu acho que esse é um dos primeiros e grandes problemas que nós temos. Sinto isso em minha casa, em minha família, essa questão do trabalho. Senador, agora, o senhor como senador, desses 8 anos, o senhor viveu momentos que foram, assim, serão inesquecíveis e cruciais na história do Brasil. Lá de Brasília, o senhor acompanhou impeachment da presidente Dilma, uma situação importante na história do Brasil, a pandemia e toda a crise que isso provocou. E, por fim, já nessa retinha final, os episódios do dia 8 de janeiro. Como é que o senhor qualifica esses 8 anos com tantos acontecimentos e qual desses o senhor coloca assim como um que mais lhe impressiona? Eu realmente vivenciei desde o problema da crise política, né, que resultou no impedimento da presidente Dilma. Incontinente, tivemos o governo
pro tempore, ou seja, 2 anos e meio de governo do Michel Temer, e tivemos em seguida o governo do presidente Bolsonaro, com a crise da pandemia, atingiu o mundo todo, e agora com esse dia 8 que ali atingiu o coração do Estado brasileiro, coração da República, o cérebro das decisões nacionais, ou seja, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Realmente é uma crise que às vezes a gente se permite a não fazer maiores comentários, dada a gravidade do problema, as implicações e o desdobramento de tudo isso. O que eu advogo no momento atual, tanto que se refere a Teresina, que eu vi uma discussão aqui há pouco tempo, uma matéria, o Estado do Piauí, Estado Federado, e a própria União, é que busquemos, todos nós, eleições passaram, que superemos as questões político-partidárias, ideológicas, sobretudo, e coloquemos o interesse coletivo. Eu falei aqui em pobreza, em desemprego, acima de tudo, esse é o grande desafio. Mas a gente sai de uma eleição, com meses, dias depois, já se está falando na eleição de 24 e até nas eleições de 2026. Quando nós temos os discursos que se pronunciaram vários, né, durante a campanha municipal, e problemas que atingem a todos. Falei em desemprego, falei em questão agora de segurança, é uma questão seríssima, está na pauta. E enquanto você há desemprego, há injustiça social, né, você gera uma série de conflitos da própria sociedade. Aí vem um crime organizado, vem a violência, enfim, são problemas que devia ser a pauta de discussão do momento em todo o território nacional. São os problemas econômicos e, sobretudo, problemas sociais, da desigualdade social de renda e de desemprego, sobretudo. Então, creio que essa é a pauta maior, é nós buscarmos os problemas que a sociedade está a reclamar a todo instante. É isso que nós temos que abraçar. Foi a minha concepção política, de gestão, de parlamento, é neste sentido, é o bem comum das pessoas, da própria sociedade. Senador, nessas eleições de 2022, a oposição encampou um projeto, teve um candidato a governador, Silvio Mendes, no entanto, acabou perdendo nas urnas para o Partido dos Trabalhadores. A gente sempre acompanhou a campanha ali muito de perto, inclusive o senhor presente, né, em quase todas as agendas, e se falava muito em um sentimento de mudança, no entanto, isso não foi efetivado. Na sua avaliação, que participou de perto de toda essa campanha, o que não deu certo na estratégia da oposição para que se conseguisse efetivar esse projeto? Bem, primeiro, eu estive ao lado do Silvio, de quem eu fui vice-prefeito em 2 momentos, né? E sou testemunho do trabalho dele, um homem íntegro, que realizou muito por Teresina, e nós demos continuidade. Então, houve aí uma falha estratégica. Vocês, analista político e os cientistas políticos, têm as análises do desdobramento disso. E perdemos as eleições. O Rafael, rapaz inteligente, né? Quer dizer, foi vitorioso. Agora, a causa da vitória e da derrota de outros aí fica para os analistas. Eu me atenho muito, como político, estou e sou, as questões mais de natureza técnica, embora é precedido pelas questões de natureza político-partidária. Mas eu entrei nisso já com uma certa uma idade um pouco, dentro das limites, um pouco avançada, mas sempre o meu foco é de natureza técnica e de trabalho. Então, realmente, aí houve uma eleição, tivemos a eleição aqui estadual, as eleições, e tivemos também as eleições gerais para deputado e presidente da República. Ou seja, o que mais me preocupa é uma divisão pós-eleição, quer dizer, um país dividido, essas questões ideológicas, de muito acirramento, que culminou naquele 8,
de janeiro, né? Quer dizer que isso tudo nos preocupa quando entra a questão institucional, né? Agora, senador, para a gente terminar aqui a nossa conversa, vai ter agora a eleição, né, no Senado Federal. Rodrigo Pacheco, presidente aí pelos últimos 2 anos, está pleiteando aí a presidência, voltar à presidência da casa. O senhor não vai mais acompanhar esse processo como eleitor, mas o senhor conhece bem os personagens dessa história. Como é que o senhor avalia Rodrigo Pacheco, o comando dele na casa nesses últimos anos? Há 2 anos eu votei no Rodrigo Pacheco, que foi um candidato consensual. Houve um trabalho muito bem feito, do Davi Alcolumbre, presidente com quem eu me relacionei muito bem. Fiz uma visita de despedida, o nosso presidente Rodrigo Pacheco, agora sexta-feira, antes de eu vir para cá, sexta pela manhã. Tenho como um político novo, um político que vem das Alterosas, das Minas Gerais, berço de grandes líderes políticos do Brasil, e eu destacaria Juscelino Kubitschek. O que nos está vendo de outra parte também, ele é candidato à reeleição, e o Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional, que fez um grande trabalho, Rio Grandense do Norte, fez um grande trabalho. Então, a disputa, eu não sou eleitor nesse processo, estou à distância, mas são 2 políticos íntegros, um recém-eleito, que é o Rogério Marinho, né, o candidato de oposição, e o próprio Rodrigo Pacheco, que eu tenho uma grande admiração pelos 2. Mas eu vejo que aí está muito as discussões, eu creio que o Rodrigo Pacheco, houve uma articulação política e creio, digamos, que pode ter sua surpresa, mas o Rodrigo Pacheco hoje está numa vantagem. O Progressistas fechou questão com o Rogério Marinho. Progressistas, apoio ao Rogério Marinho. Eu quero agradecer ao senhor, senador. Obrigado pela participação. Eu agradeço a vocês, levo o meu abraço também a todos que fazem esse canal de televisão e ao meu estimado e querido amigo Jesus Filho e o pai, que também sempre está ligado a essas questões maiores que têm ao grupo. Muito obrigado, senador. Obrigado a vocês. Obrigado pela presença. Agradecer também a Paula Sampaio participando sempre com a gente. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Joelson, seja bem-vindo de volta, viu? E Alivaldo também. Calma, está de volta daqui a pouco, ele vai estar assistindo a gente. Obrigado, viu, Paula?